Eu, nos livros que eu tenho lido, não sou contra alguém usar de outra forma dentro da introdução. Mas estou colocando da forma que eu tenho aprendido, tenho estudado e que tenho visto que fica bacana. Portanto, a introdução, ela se amarra, ela se fecha com a conclusão. Que conclusão é essa? A conclusão com o objetivo. A conclusão da introdução ao objetivo. As outras partes da argumentação da introdução são as premissas. O que são essas premissas? As premissas são todo e qualquer texto que você vai colocar dentro da sua introdução para embasar o seu objetivo científico. Você vai contextualizar, vai fundamentar, vai colocar a sua justificativa, sempre fazendo a ponte com os objetivos. Isso é lógica. Tem que haver essa comunicação. O segundo argumento, no texto científico, na redação científica, ela vai do método à conclusão. Veja que são duas partes. Duas partes de argumentos. Dentro do segundo argumento, vem material e métodos, deve conter apenas os necessários, não adiante, como o pessoal fala, encher linguiça. Os resultados também devem conter apenas os resultados necessários. E a discussão, veja que na discussão ela já engloba as conclusões. Podem reparar, em bons artigos científicos, é muito comum a discussão já iniciar com a conclusão. Por que eu estou apresentando a minha conclusão? Por que eu vou deixar para colocar a conclusão lá no final da minha discussão? Sendo que o melhor, eu pesquisei para concluir. A ideia, o fruto da minha pesquisa é a minha conclusão. Então, eu já inicio a discussão com as minhas conclusões. E a discussão, ela tem que validar os métodos, ela tem que validar os resultados, ela tem que validar as conclusões do seu trabalho. Só coloca apenas aquilo que é necessário. Coloca até uma frasezinha aqui. Tá. As premissas que deve haver dentro do material e métodos, dentro dos resultados e também dentro da conclusão, dentro da discussão, essas premissas elas têm que servir de base também para as conclusões do texto científico. Então veja que tudo tem que ser bem amarrado. As premissas, essas proposições, elas têm que fundamentar, têm que embasar o texto científico. Não inclua premissas desnecessárias, ou seja, não inclua proposições desnecessárias. Não omita premissas necessárias, não omita proposições necessárias. O texto ele tem que ser enxuto. Na monografia, na dissertação, mas na tese, isso é muito comum, você ter a maior liberdade para escrever mais. Mas quando vai para o artigo científico, aí o funil passa. Tem que refinar demais. E aí é onde é que entra a lógica. Então, sempre que for redigir todo o texto científico, busque separar, busque encadear fazer o encadeamento das ideias certinho. Bom, a gente chega na conclusão dessa palestra com a seguinte, que eu acredito que muitos devem pensar, mas todos nós sabemos que é assim que ocorre o progresso científico. Eu faço a seguinte indagação. E por que muitos alunos, seja eles, tanto da graduação e da pós-graduação, ao defenderem seus estudos científicos, estão com a cabeça ainda pensando dessa forma, não fazendo o link entre aquilo que ele coletou e aquilo que ele escreve? Onde o ideal não, onde o correto, o necessário, em sã consciência, tem que ser isso aqui, ué. 2 mais 3 é 5. Levando no sentido claro. É necessário que a gente passe daqui para aqui, do texto, do argumento não lógico, para o argumento lógico. Assim teremos mais clareza. Quem organiza o seu trabalho científico gasta menos tempo para coletar, bem como para escrever
e muito menos tempo ainda para publicar. Ok? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês aqui. Também, por que não ter aumentado mais ainda as interrogações? Mas acredito que sanei bastante dúvidas aqui. Gente, muito obrigado aí, viu? Obrigado, Celimarcos. Aí as perguntas vão ser depois da segunda apresentação, né? Eu mesmo Isso. tenho alguns comentários e perguntas. Mas beleza, vamos lá, pessoal. Parabéns, obrigado pela sua apresentação. Acho que foi bem objetiva, direta. E agora vamos para o segundo palestrante da noite. Alcester Diego Coelho Lima. Com a palavra, mestre. Qualquer coisa eu estou na escuta aqui. Certo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com todos e todas? Célia, gostei muito da sua palestra. Alguma das coisas que você disse são interessantes para o que eu vou estar trabalhando agora, e inclusive a parte do método de escrita mesmo, de método científico de organização, também vou falar um pouquinho, dar uma aprofundada mais sobre isso. Quando a professora Patrícia Mitsuka, ela me convidou para estar falando um pouquinho sobre questões envolvendo publicações científicas, eu falei, Paty, vamos falar um pouquinho sobre cuidado, sobre isso, eu acho que seria interessante, e focar um pouco em algumas dicas, algumas sugestões de como organizar o seu texto de publicação, também a parte de submissão, alguns cuidados básicos que são importantes, desde também a própria questão da escrita, da submissão, da escolha de uma possível revista. Então, a gente vai focar um pouco nisso. E isso surge muito das minhas experiências pessoais. Recentemente, eu tenho tido algumas publicações científicas em periódicos nacionais e internacionais. Também de uma disciplina que eu tive no mestrado, foi Comunicação Científica, ministrada pelo professor Daniel Passos, que foi meu orientador de mestrado, e também a experiência que eu tive com ele no dia a dia das nossas publicações. E também de algumas leituras, como o Gilson Volpato, que o Célio Marcos falou aí, e também o William Magnusson, que é um professor lá do Instituto de Pesquisas da Amazônia. Inclusive, tem um livro que eu acho que todo mundo que faz ciência deveria ler, que é Estatística sem Matemática. O Célio falou um pouquinho aí sobre a questão da importância da estatística, e realmente a estatística é algo importante para quem faz ciência. E esse livro, Estatística sem Matemática, ele não é um livro de estatística, ele é um livro que você deve ler antes de ler um livro de estatística, porque justamente ele fala sobre as ligações das perguntas com a parte prática mesmo, e ele tem um capítulo final que dá algumas dicas bem interessantes sobre a questão da escrita, e que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Bom, a publicação científica corresponde às publicações em revistas e periódicos científicos que tem um processo de revisão por pares, que é basicamente você submeter um manuscrito a um corpo editorial de uma revista, e aí você pode ter os pares às cegas, como é geralmente, né? Onde os editores mandam esse manuscrito para profissionais, especialistas da área, sem que eles saibam quem é você e sem que você saiba quem são eles. Muitas das vezes algumas revistas permite que um dos lados saibam, tipo, os autores podem saber quem são os revisores, ou os revisores também podem saber quem são os autores. Mas geralmente é totalmente às cegas mesmo. E nós temos alguns tipos de publicações, como as notas, que são publicações mais curtas, geralmente de 1, 2 parágrafos, que contam algum fenômeno de forma muito mais rápida. Durante o decorrer, vou dar mais exemplos voltados para ciências biológicas, que é a área que eu atuo. E as notas, para a gente das ciências biológicas, acontecem muitas notas de estado natural, que são as notinhas curtas, onde a gente fala de um evento de predação,
um dado rápido de reprodução, um novo registro de distribuição e por aí vai. São geralmente, elas não têm tanto desenvolvimento, tem tanta discussão, elas apenas apresentam um resultado e é publicado. Tem revistas especializadas apenas em publicações de notas científicas. E, geralmente elas são bem curtas mesmo. Tem também as chamadas short communication, que são as publicações curtas, que envolvem notas, mas algumas são mais extensas. E funcionam como um mini artigo completo. Então, a gente vai ter lá, geralmente, o texto direto, né, sem divisão de introdução, material e métodos, resultados de discussão. São textos mais corridos mesmo, porém, eles são maiores do que uma nota. São bem comuns também nas ciências biológicas para desenvolver um pouco mais sobre algum fenômeno encontrado. Nós temos também as chamadas letters, que são as que geralmente algumas revistas publicam opiniões de determinados especialistas sobre um tema. Geralmente não é uma pesquisa, é geralmente uma opinião mesmo. Por exemplo, lançaram um livro, aí um especialista da área vai e dá uma opinião sobre aquele livro. Ou está acontecendo algum problema no mundo, o especialista vai dar uma opinião sobre aquele problema. Por exemplo, a crise da ciência brasileira em a política, houveram alguns pesquisadores brasileiros que publicaram algumas letras sobre a situação da ciência no Brasil. Então, basicamente isso, é um texto corrido, não é um texto com um dado novo científico, é apenas uma opinião mesmo, mas também é contado como publicação científica. E também tem o artigo completo, que é o padrão que a gente mais conhece, onde nós vamos ter, geralmente, a introdução, material e métodos, os resultados, a discussão e a conclusão, e as agradecimentos e referências, e às vezes algo complementar, algum anexo, que é aquele formato de publicação científica, os famosos artigos científicos que a gente conhece mais comumente. Enfim, então, a ciência é um processo que ele é contínuo, cumulativo e cooperativo. O que isso significa? Significa que cada pesquisador, quando ele publica um artigo científico, ele acaba dando uma nova informação para a ciência. Eu costumo falar que o conhecimento científico ele é como uma grande construção, onde cada pesquisador chega e deposita um bloco de cada vez, que seriam seus artigos científicos, e ajuda, dessa forma, a construir mais conhecimento sobre uma determinada área. E esse fazer ele vai envolver a produção, o produzir, que é o que o Sérgio vai falar um pouco mais sobre isso, a publicação, que eu vou falar um pouco mais, e a divulgação, que consiste em levar para a sociedade, isso fala para a sociedade de forma geral, e não para os pares, né, para levar para a sociedade essas informações. Então, a publicação científica, muita gente pode não concordar, mas o Gilson Volpato fala sobre isso, ela é feita para cientistas. Os artigos científicos são feitos para os cientistas e a parte de levar isso para a sociedade como toda é por meio da divulgação científica. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a questão de dar algumas dicas sobre a questão da publicação, da comunicação científica para vocês. Bom, iniciando sobre a linguagem científica, alguns pontos são importantes. Se nós pegarmos um artigo científico da década de 50, um artigo que vai trazer alguma teoria ecológica nova, uma teoria de nicho, qualquer teoria, eu vou ficar focado na ecologia, porque é meu mestrado em ecologia, a gente vai ter uma dificuldade mais de ler, porque a linguagem era muito mais complicada. E hoje em dia, tem tido uma noção da importância de ter uma linguagem mais objetiva, direta e clara, porque isso é importante. Então, é importante que, durante a escrita de um artigo científico, de uma publicação científica, a simplicidade seja levada em conta. Então, sentenças curtas, sem jargões técnicos. Célia falou aí um pouquinho sobre a questão dos métodos das estatísticas, né? E no dia a dia a gente costuma falar que nós vamos rodar uma estatística. Vou rodar um teste T, vou rodar um PCR, vou rodar um GLM, que são termos que a gente usa no dia a dia, né? Rodar um teste estatístico, mas no artigo você não vai colocar isso, vai colocar que você fez um teste estatístico sobre tal teste estatístico para encontrar determinada questão, enfim. A objetividade também é importante, não ser direto nas coisas, não ficar enchendo linguiça,
Um artigo grande não necessariamente é um artigo melhor do que um artigo que é mais curto e mais objetivo. Se a ideia é fazer a comunicação científica, então é interessante que seja de forma mais direta, ok? Isso vale também para a introdução que eu vou falar já, que às vezes, antes de uma noção de introduções gigantes, isso ainda permanece em questões de, na hora de fazer dissertações, teses e monografias, mas o ideal é que a introdução seja algo mais objetivo, tendo apenas o essencial. Tem que ter um pouco mais de clareza, então sempre evitar frases com dupla interpretação, atenção aos sujeitos na hora da escrita também, fluidez, ter conexão entre as falas, entre as frases, entre os parágrafos também, então ter uma ordem de organização dos parágrafos, porque geralmente a gente pode ver, principalmente em trabalhos de conclusão de cursos, artigos até que não tanto, mas trabalhos de conclusão de cursos, que a galera às vezes vai fazer uma introdução e cada parágrafo fala de uma coisa, numa ordem totalmente sem conexão, e isso acaba sendo um problema. A atenção também ao tempo verbal. Então, as evidências são do passado, no caso dos métodos e resultados, e a interpretação dos dados, que é a discussão, são no presente. E as conclusões, que está dentro da sessão de discussão. E aí tem uma questão que muita gente não concorda, inclusive eu recebi críticas durante a minha qualificação de mestrado sobre isso, que é a questão da pessoalidade. Por quê? Porque interessante é a gente pensar que a ciência ela é feita por pessoas. Então, é interessante também que na hora da escrita do seu artigo científico, ele seja escrito em primeira pessoa. Então, nós coletamos, nós analisamos. Antes fazia-se muito em terceira pessoa, né? Foi feito, foi realizado, foi coletado, coletou-se 30 indivíduos. Mas ciência é feita por pessoas, então é interessante que se traga isso na primeira pessoa. E hoje em dia já tem sido uma tendência mesmo, né? E os livros que vão, os livros, os artigos que falam sobre comunicação científica também fazem essa sugestão de escrever a ciência em primeira pessoa. Bom, sobre essa questão de linguagem, fecha o ponto. E sobre um ponto que é bem polêmico também, que é a questão da autoria. O professor Watanabe falou um pouco disso na palestra dele, acho que foi na segunda-feira, e sobre essa dificuldade de saber quem é o autor do trabalho. Quem são os autores do trabalho? E a pergunta não deve ser quem, mas quem é merecedor de ser autor do trabalho, quem merece ser autor. E aí eu vou trazer algumas sugestões de como saber se a pessoa ela deve ser autora ou deve estar no agradecimentos ou você simplesmente deve ignorá-la. Bom, em geral, todo autor ele tem que ser apto a explicar o trabalho. Então, é interessante que se o seu trabalho tiver 10 autores, os 10 autores saibam falar sobre todo o trabalho, sobre toda a publicação. Hoje em dia, as revistas elas têm dado a opção, a obrigatoriedade de você indicar o que cada autor fez. Eu publiquei um trabalho, um artigo completo, onde os 7 autores, a gente teve que colocar lá o que cada um fez, com base no que a revista perguntava. E isso vai desde concepção, execução, análise de dados, e por aí vai. Então, isso tem se tornado uma tendência cada vez maior, e é interessante, porque muitas das vezes tem uma pessoa que tem uma participação maior, e tem uma pessoa que não tem uma participação maior, mas por linha de laboratório, por questões de orientadores que acham que todos que são do laboratório têm que entrar na autoria, acaba colocando pessoas que não têm um lugar de estar ali como um autor. Então, é interessante que todos realmente saibam falar sobre o trabalho, estejam aptos a falar sobre o trabalho, estejam por dentro do que foi publicado. Bom, e aí, autoria e agradecimentos. Sobre a questão de participação, mérito de autoria. Quais são os critérios que devem ser seguidos para colocar uma pessoa?
Lembrando, gente, que isso é mais uma opinião minha, das minhas vivências, das disciplinas que eu tive, também das leituras que eu tive. Então, vamos lá. Sobre a questão de participação na área de autoria. A pessoa que teve importância na concepção da pesquisa, que foi importante para as perguntas, para a construção das perguntas e também para as hipóteses. Pessoas que também se envolveram no delineamento amostral, tanto na questão dos métodos quanto no esforço, de entender o sistema que você está estudando e qual é os melhores métodos, qual é o melhor esforço que vai ser aplicado ali, que ajudarão a desvendar isso. Pessoas que participaram majoritariamente na amostragem de dados, e isso vai de cada um. É interessante você criar regras para isso. Então, a minha sugestão, o que eu levo para mim, os meus colegas de publicação também acabam levando, por exemplo, em coleta de campo, quem ajudou a coletar mais de 50% dos dados merece estar na autoria, sim. É uma pessoa que esteve por dentro dos campos e entende os dados brutos que nós coletamos, né? Agora, geralmente, o que eu faço? Eu solicito que essa pessoa também ajude em outras partes da publicação, na autoria, na escrita, na análise de dados, para que, de fato, ela se intere por completo daquela publicação. Pessoas que também ajudam no tratamento analítico, tem uma contribuição significativa na análise dos dados, na análise estatística também, desde que você não pague por isso, obviamente. É interessante que elas também estejam na autoria, e também quem está ali na redação científica, quem ajuda na redação mesmo. Geralmente, o primeiro autor encabeça a redação científica, a redação do trabalho, e os outros autores, eles, por vez, vão analisando também, dando suas contribuições, e o primeiro autor fica responsável mais geral. Então, assim, essas são algumas dicas que eu dou para saber se a pessoa ela merece estar na autoria, está lá nos autores, abaixo do título. E sobre os agradecimentos, geralmente a gente coloca as agências financiadoras, CNPq, FAPESB, FAPERN, por aí vai, os laboratórios que deram apoio à realização, as instituições de legalização da pesquisa, ICMBio, Comitê de Ética, Comitê de Estudo Animal, por aí vai, os auxiliares de campo, porque às vezes a pessoa ela só foi para campo e te ajuda a carregar balde, ela não merece estar na sua autoria, ela só te ajudou, mas ela não estava inteirada no seu trabalho. Ela foi uma vez para campo contigo, 2, 3 vezes, mas não foi majoritariamente. Então, é interessante que ela fique nos agradecimentos apenas. E, às vezes, os revisores também. Os revisores, às vezes, merecem ser agradecidos. Eu tive uma experiência muito massa com a publicação de uma comunicação curta, que foi um dos revisores, anônimo. Ele fez a sugestão de eu colocar uma referência de um trabalho recente que eu não tinha achado sobre o tema que eu estava falando. E eu achei tão massa o trabalho, ele fez tanta diferença na minha discussão, que eu agradeci ao revisor anônimo pela contribuição com a nossa discussão. A autoria, às vezes, é complicado. Porém, é interessante que você seja justo também na autoria. Eu tenho 2 notas, uma nota seguida que eu publiquei, que pessoas que não são da área acadêmica, pessoas que não têm superior, pessoas que não são biólogos como eu, foram autores, porque são pessoas de campo que foram importantes na coleta dos dados, são dados novos, e que elas, por terem coletado os dados e trouxeram a minha pessoa, eu achei super justo que elas fossem também autoras dessas publicações. E tenho alguns conhecidos que também já fizeram isso, pessoas mateiros que foram importantes na coleta de determinado dado e na discussão, às vezes, também, deram ideias legais, se tornaram autores de trabalhos em artigos internacionais. Isso é muito interessante. E sobre a questão do critério para ordenação, isso é um problema sério, que eu já tive problemas, inclusive, de um trabalho completo, um congresso que foi selecionado para fazer parte de uma revista científica mesmo, como artigo. A ordem de autoria foi escolhida com base na pessoa que ia apresentar o trabalho no congresso. E isso é muito errado.
pessoas que foram mais importantes para a redação, para a discussão e até para a concepção do trabalho não foram colocadas como primeiro autor, como as primeiras autoras. E isso é um problema sério que a gente tem que ver, que a gente tem que prestar muita atenção. Então, questão de ordenação de autoria, o primeiro autor é geralmente o redator, o mentor intelectual do trabalho, que encabeça o trabalho. O último autor, geralmente, é o supervisor, o seu orientador, da graduação, da dissertação da tese que você fez. E os demais autores é uma ordem decrescente de contribuição. Obviamente, se não tiver um orientador, algo do tipo, vai os 60 dos autores em ordem decrescente mesmo de contribuição. Mas atentem para a questão de autoria. Autoria é algo importante, e às vezes pessoas que não merecem ser autoras, que não falam sobre o trabalho, que não entendem por completo o trabalho, são inseridas dentro de publicações apenas porque fazem parte de uma panelinha, fazem parte de um grupo, fazem parte de um laboratório. E isso é um problema sério, que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Bom, Célia falou um pouquinho sobre essas ciências clássicas dentro da publicação científica. Vou falar um pouquinho também aqui, vai reforçar um pouco mais do que ele acabou falando. Então, a introdução do trabalho, ela tem a função de guiar para os objetivos. Então, Célia falou que lá no final que você vai colocar suas hipóteses, previsões, essas perguntas científicas que você vai tentando responder no seu trabalho. E, em geral, a introdução ela deve sempre partir do mais geral para o mais específico. É um triângulo invertido para guiar um tema mais geral para seus objetivos. Então, a lógica é simples: fundamentação teórica, contextualização, apresentação do problema que você tem ali de pesquisa, e, no final, perguntas, previsões, hipóteses, ok? Em geral, eu sou a favor de introduções objetivas, claras. Eu acho que uma introdução muito extensa, ela nem sempre é necessária. Apenas é necessário que você faça a contextualização teórica, coloque lá a problematização, e vá para os seus objetivos, com as suas perguntas, suas hipóteses e suas predições também. E é interessante, vai de cada pessoa. Tem gente que gosta de uma introdução mais longa, mas, em geral, no artigo, a introdução, como um todo, é a última coisa que você vai ler. Pessoas que leem vários artigos por dia, que estão fazendo suas revisões, por aí vai, elas geralmente focam nos resultados que são em material e métodos. E, às vezes, lê lá os últimos parágrafos, onde a gente vai ter as suas perguntas, hipóteses e previsões. Ok? Então, a introdução ela tem que ser mais um pouco objetiva. Varia de cada um, varia de cada escola. A galera mais antiga prefere aquelas introduções gigantes, né? Métodos, e não metodologia. Métodos, ou material e métodos. A função, aquilo que você falou, permitir que a pesquisa seja replicada. É você deixar claro lá tudo que você fez para chegar nos seus resultados. E é interessante, quando você vai fazer a sua escrita, que você sempre ordene as suas perguntas, e a ordem que suas perguntas aparecem no final da sua introdução seja a ordem que os seus métodos vão ser apresentados também. Então, a pergunta 1, qual o primeiro método que permite responder a pergunta 1? Aí você apresenta ele. A pergunta 2, método 2. E por aí vai. E isso vai ser jogado também para os resultados. Então, o primeiro método deu esses resultados. E também para a discussão. Então, os métodos, ela tem que ser alinhada, né, com as perguntas e previsões da pesquisa, e você tem que colocar todos os métodos, o que foi feito para chegar aos seus resultados, para responder às suas perguntas. Resultados que não vão ser apresentados, ou que vão ser levados para um outro artigo, e por aí vai, ou que depois que você fez suas análises, você viu que aqueles resultados, naquele momento ali, aqueles dados coletados, na verdade, naquele momento ali, não vão estar inseridos dentro daquela contextualização que você está fazendo, você não precisa colocar isso nos métodos também. Então, tem que ser colocado apenas o que vai ser dado o resultado.
ok? Assim como as perguntas também. Tem que ser tudo bem ligado. Perguntas, métodos, resultados e a discussão também. Então, os resultados, a função é apresentar objetivamente as evidências empíricas e responder às perguntas. E aí, resultado, a sessão resultados, por muito tempo era resultado de discussão, né? E hoje em dia, a grande maioria dos serviços já coloca resultado de discussão separado, não junto. As poucas que ainda aceitam junto sempre dão a opção de colocar separado, e é interessante sim que você coloque separado, porque a sessão de resultados ela apenas é objetiva para você colocar o que você encontrou. E isso vai também com figuras, com gráficos, com valores estatísticos, com tabelas. Geralmente, nos resultados, você não coloca citações, apenas a discussão. E a discussão é demonstrar ao leitor a qualidade e significado dos resultados. É para você convencer o seu leitor. Ela vai incorporar as interpretações dos autores, ela explica os padrões com argumentos lógicos e articula com os resultados da literatura. Existem algumas regrinhas, vamos falar aqui, mas se quiser depois sempre procurar que eu ajudo, algumas não são regras, mas sugestões de como organizar a sua discussão. Na minha opinião, a discussão é uma das sessões mais difíceis, eu ia falar chatas, não falar chatas não, mais difíceis de você fazer na sua redação científica. Mas existe um método mais tranquilo que te ajuda a organizar a sua discussão. O Gilson Volpato vai falar sobre isso. Então, não é difícil. Basta você se atentar a algumas questões e consegue fazer. Ok? Algumas dicas sobre a discussão. Manter o foco nas questões teóricas. Não discuta dados duvidosos ou irrelevantes sobre a pesquisa. Não cite referências ruins ou inapropriadas. Se você está fazendo trabalho científico, é interessante que você cite apenas trabalhos científicos. E não resumo de congresso, que não é trabalho científico, e não uma dissertação, o texto da dissertação que está lá no banco de dados de uma universidade, no banco de teses, ou no site do programa de pós-graduação. Dissertação em tese ainda não é um trabalho publicado. Então, ela por si só não tem um valor científico. Se você acha uma dissertação tese que tem um tema legal e você quer utilizar esse trabalho, vá no currículo do autor e pesquise os artigos dele. Possivelmente ele vai ter publicado, espera-se que tenha publicado a sua dissertação, a sua tese, e aí você cita esses artigos, não diretamente o texto da dissertação. E é muito feio, né? Também citar dissertação e tese. Bom, e monografia é pior ainda. E pior ainda, resumo de congresso. Não defendem incondicionalmente sua hipótese. A famosa hipótese de pelúcia. É quando a pessoa tem uma hipótese, os resultados dela negam a hipótese, e mesmo assim ela permanece agarrada àquela hipótese. Os resultados eram diferentes, enfim, porém, em geral, os trabalhos vão e sempre apresentam tal resultado. Cara, se o resultado é diferente, discuta com base nisso, entendeu? Não tem que se apegar a uma hipótese. A ciência se constrói assim. Então, se você fez o teste e deu diferente, deu a hipótese que você mensurava foi negada, então é interessante que você aceite o seu resultado assim, se você quiser boa ciência e não má ciência, e discuta isso. Não se apegue à hipótese, não se apegue a uma hipótese, incondicionalmente uma hipótese. E não faça especulação, conjecturas baseadas em especulação. Porque se seu resultado não está dando aquilo, por que você vai sempre especular para outra coisa que os resultados não está dando? E algo muito comum, que eu já fiz inclusive, que é não desmereça a pesquisa no último parágrafo. Não fala que sua pesquisa é suficiente, o seu universo amostral ele deu aquele resultado. Outro pesquisador pode olhar e fazer com o universo amostral diferente, e dar um outro resultado, entendeu? E assim se constrói ciência. Talvez seus dados sejam suficientes para responder uma pergunta científica, mas eles são um resultado que está ali, está publicado e pode ficar disponível para que novos pesquisadores peguem aqueles seus dados e trabalhem em cima deles. E isso acaba sendo muito comum, e a ciência se constrói dessa forma. Ok? Alguém pode me dizer se tem tempo, por favor? Sobre a questão de resumo e
palavras-chave e título. Em geral, eu vou falar um pouco rápido sobre isso aqui, porque eu vou entrar logo após sobre o metodológico de redação científica, então eu vou falar mais rápido sobre resumo, palavra-chave e título. Resumo, ele tem que chamar atenção também para a leitura. Então, geralmente, as pessoas fazem um resumo, que é um mini artigo mesmo, pega um pedaço da introdução, um pedaço do material, um pedaço do resultado da discussão e junta. E acaba fazendo um resumo muito grande, que não vai chamar muita atenção. Então, o interessante é sempre que o resumo apresente os destaques do artigo, que é problemática, conclusões e implicações da sua pesquisa. E isso acaba chamando a atenção. Só não muda a objetividade. Então, resumos menores, eu acho que são mais interessantes. As palavras-chave, elas têm a função de ajudar na busca do artigo, ajudar que seu artigo seja encontrado por quem está pesquisando sobre o tema. A sugestão que eu sempre dou é coloque palavras diferentes no título e se a revista pede 100 palavras-chave, coloque 5. Se pede só 4, coloque 4, mas sempre coloca o limite máximo que eles permitem. E o título, que é algo que vai estar ali, a primeira coisa que a pessoa vê sobre o seu artigo, e por mais que muitas pessoas menosprezem, ele é muito importante sim. E aí, tem algumas questões, assim, porque muitas pessoas, e aí alguns coautores meus, eles preferem títulos que tenham sempre sejam mais criativos, né? São títulos que tragam uma brincadeira ali e depois jogam um subtítulo que é mais objetivo para a pesquisa. E eu sou a favor de um título objetivo, que você coloque já geral de sua pesquisa. Vou dar alguns exemplos aqui para ciências biológicas da herpetologia. Tem um clássico artigo de História Natural de Serpentes, do professor Igor Sazina, lá da Unicamp, que o título é assim: Serpentes jovens e presas grandes, quando os olhos são maiores que a boca. Esse é o título do artigo. Em um artigo que ele vai falar de casos de serpentes filhotes que engoliram presas muito grandes, engasgaram e morreram. E já tem um outro exemplo, inclusive esse é do meu orientador, que é em inglês, mas fala em português. Vizinhança perigosa. Predação entre lagartos simpáticos. Então, ele fez uma brincadeira, né? Vizinhança perigosa, 2 pontos, falou objetivamente sobre a pesquisa. E eu sou do tipo que gosta de falar logo. Então, por exemplo, se fosse eu fazendo esse outro artigo, eu falaria já predação entre lagartos simpáticos. Ponto. Eu tenho uma publicação que é Ofilofagia na fossa coral que são oxigênios, que é apenas que eu falo do registro de primeiro registro da fossa coral comendo outra cobra. Então, varia muito de cada um. É interessante ser um título que chama a atenção, é interessante. Mas eu, particularmente, prefiro um título mais objetivo, porém, é uma tendência que os títulos eles sempre tenham essa brincadeira, ou sejam os títulos mais criativos mesmo. Vai de cada um, na verdade. Bom, falando agora sobre uma parte muito importante, que é a questão do metodológico, da metodologia de redação científica, ele foi proposto inicialmente por Magnusson, em 1926, um artigo, na verdade nem um artigo, é uma letter mesmo, a opinião dele. O William Magnusson, para quem não sabe, é professor do Instituto de Pesquisa da Amazônia, do INPA, e depois ele também foi modificado por Volpato, pelo Justo Volpato, em 2011. E, basicamente, esse método lógico é a escrita de trás para frente. É uma forma de ajudar pessoas com dificuldades de escrita científica a como organizar os seus dados e dessa forma, facilitar na hora da escrita. Então, basicamente, o que ele é? E a sugestão dele é que você comece de trás para frente, colocando as suas conclusões e só no final você faz a sua introdução. Geralmente, a galera começa com a introdução, aí perde tempo fazendo a introdução, ao invés de fazer algumas outras sessões que são mais práticas, que são mais objetivas, que às vezes já está pronta, né, do projeto do seu estudo. Enfim. Então, a sugestão do metodológico de redação científica, do Magnusson e também do Volpato, é você basicamente organizar os seus dados e, a partir daí, fazer a escrita deles.
Então, primeiro você coloca as suas conclusões de trabalho, e aqui não falo de sessão-conclusão. Sessão-conclusão é uma coisa que não se usa mais. Eu estou falando das conclusões do trabalho, que vão estar lá principalmente na sua discussão. Então, você coloca lá as conclusões, escreve as conclusões em uma ordem lógica, né, de apresentação. Depois você coloca os resultados que geraram essas conclusões na mesma ordem lógica. Depois, os métodos que foram necessários para obter esses resultados na mesma ordem lógica. Depois você faz a sua discussão, onde você vai explicar, articular e validar as conclusões com base nas evidências e na literatura científica, numa ordem lógica também, na mesma ordem de apresentação, e só no final você faz a sua introdução. E isso é muito prático, isso ajuda muita gente, isso me ajudou e ajuda muitas pessoas na hora de fazer a sua escrita do trabalho científico. Isso vale tanto para artigo quanto para também os trabalhos de conclusão de curso, monografia, dissertação e tese. Bom, quem quiser depois eu passo esse trabalho do Magnusson que explica melhor isso. Onde publicar? Onde publicar? Em geral, quando a gente fala de publicação científica, a gente fala de revista, a gente sempre vai bater de frente com a questão das métricas de avaliação das revistas. E existem várias métricas. Nós temos uma métrica que é bem comum aqui no Brasil, que a CAPES usa, que é o sistema Qualis, né, que a CAPES usa para avaliar a produção dos pesquisadores nos programas de pós-graduação e também avaliar os programas de pós-graduação na produtividade. E nós temos outro de nível mais internacional, como é o caso do fator de impacto. Também nós temos o índice H, que são métricas que têm algumas diferenças. Eu não vou entrar aqui exatamente nas diferenças sobre elas, mas aqui na internet consegue encontrar direitinho. O fator de impacto é o JCR, para quem não conhece por esse nome. E, basicamente, eles avaliam as revistas, eles avaliam os jornais de publicação científica e dão valores a eles com base nessas métricas, enfim. É interessante. Na minha opinião, é importante você ficar atento às revistas que são mais bem avaliadas. Porém, eu vejo que isso não deve prender a gente, principalmente nós que estamos no Brasil, na América do Sul, onde o número de, por exemplo, revistas avaliadas com qualizar, fatores de impacto mais alto, é bem menor comparado à Europa e Estados Unidos. China também, né? A Ásia publica muito. Então, Então, é interessante que você avalie, mas não se prenda. Então, mande trabalhos para revistas bem avaliadas, mas mande trabalhos bons. Eu não estou falando de trabalhos, estou falando de trabalhos bons também, para revistas brasileiras, para revistas da América do Sul, que são revistas que merecem também receber bons trabalhos e, com isso, ajudar na melhoria da sua avaliação. Então, é bacana, sim, olhar, sempre não avaliar apenas uma dessas métricas, mas olhar outras também. Porque, por exemplo, o Qualis atual vai mudar, mas o atual, ele tem áreas de avaliação. Então, tem biodiversidade, ambiente, educação, administração e por aí vai. Tem várias áreas de avaliação. E a revista, ela é avaliada em cada uma dessas áreas e tem diferentes estratos de avaliação em cada uma delas. E acaba sendo um problema, às vezes. Então, observe dentro da sua área de avaliação, mas não se prenda apenas a isso. Também lembre que nós temos boas revistas aqui no Brasil que merecem também receber bons artigos científicos. Mas revistas publicam em inglês, é importante. Inglês é a língua da ciência. Eu sei que muita gente não concorda que o inglês que seja publicado em inglês, mas nós temos que agradecer, porque não é em mandarim, e é inglês, que é uma língua que é fácil, uma língua que querendo mais e maiores dificuldades, acaba sendo mais acessível. E a lógica de você fazer essa publicação em inglês é deixar a ciência acessível para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que pega aquele artigo científico, leia e entenda ele, sem maiores dificuldades. Ok? Então, quando alguém fala... E lembrando, como eu falei no início, a publicação científica é para cientistas, é para profissionais.
por mais que possam chegar à sociedade também, a função desses dados, dessa informação, chegar à sociedade é da divulgação científica, com suas milhares de facetas e milhares de formas, que eu acho que vai ter uma palestra amanhã sobre isso. Mas a comunicação científica, a publicação científica, os artigos são feitos prioritariamente, primeiramente, para os profissionais da ciência também, ok? Então, algumas dicas importantes na hora de onde publicar. Procurar revistas que apresentem publicações de pesquisas semelhantes, que tenham um público amplo e alta visibilidade, que tenham o máximo fator de impacto para um dado qualis da CAPES, que tenham um mínimo tempo de processamento de publicação. Eu, por exemplo, estou com um trabalho submetido oficialmente em abril, a revista falou que era no máximo de um mês, e até agora eu não recebi nenhuma informação sobre o meu trabalho, sobre a minha publicação. Então é interessante ficar atento a isso também. Às vezes pode demorar 2 anos, e você esquecer que tinha muito um trabalho, e às vezes pode demorar um mês, varia muito. É interessante que essas revistas também tenham publicação contínua, então, assim que o artigo ele é aceito, ele passa pela editoração, ele vai ser publicado, ou que tenham vários volumes por ano, a cada 3 meses sai um volume, a cada 4 meses sai um volume. Interessante isso também. Revistas que tenham um enfoque internacional, que elas não sejam revistas que restringam os seus artigos, mas deixem eles disponíveis internacionalmente, é interessante que sejam em inglês. Revistas que estejam indexadas na Web of Science, para facilitar a busca, que é uma base de dados mesmo. Que tenha o famoso DOI, que é um códigozinho, uma URL, que cada artigo científico vai ter, quando a revista permite isso, né? E ela faz com que aquela URL sempre seja direcionada ao seu artigo. Só aquele seu artigo vai ter isso. É interessante porque, por exemplo, facilita a busca, ajuda na hora de colocar dentro de um currículo, por exemplo, lá, se você coloca o DOI lá do artigo, ele automaticamente já encontra as informações e dá mais confiança. E também, algo interessante é o ORCID, que é basicamente é uma iniciativa, uma organização que ele gera uma URL também para cada pesquisador. E qual é o objetivo do ORC? É basicamente permitir com que você reúna todas as informações em um lugar. Porque o que acontece? Você está no seu mestrado, na sua graduação, enfim, e você publica um artigo com um e-mail e com uma filiação. Quando você é para o seu doutorado, você quer dar outra filiação e outro e-mail. E, às vezes, as informações não conversam. Então, no Orchid, você vai colocar todas as informações, todos os e-mails, toda a sua formação e todas suas filiações também. E aí ele reúne tudo em um único lugar. E quando a revista permite isso, junto ao seu nome, fica lá um ícone verde com um link que vai abrir direto do seu Orchid. E lá vai ter toda a informação sobre você. Isso é bem legal, é grátis. Eu acho que as instituições de pesquisa pública elas já têm uma ligação com isso, que o Lattes tem, eu imagino que também tenha. Quando eu fui criar o meu, que eu fui publicar um trabalho que permitia colocar o ORCID, eu percebi que eu já tinha criado pelo NEB, mas eu nunca criei, então acho que a UNEB ela acabou fazendo. Eu não sei, se algum professor depois puder tirar essa dúvida, seria interessante. E revistas Open Access, que são revistas abertas que você pode entrar e baixar o artigo gratuitamente, é interessante também. Tem o movimento da ciência também da galera não publicar em revistas que cobram pela publicação. É bacana também atentar para isso. E tem muita revista bem avaliada, revista boa, que não cobra publicação. Bom, para finalizar, falar um pouquinho, e aí você tem que ter muito cuidado, que é a questão do sistema de submissão. Quando você escolhe a sua revista, você vai entrar nela, você vai diretamente, você vai ver o escopo dela, né, ver se ela se enquadra na sua pesquisa, dar uma olhada nos artigos que ela já publicou, e depois você vai analisar à risca a instrução para os autores. Toda revista científica tem lá, instrução para os autores. Você vai baixar tudo lá, você vai abrir a página, vai ler umas 3 vezes no mínimo, e vai entender tudo que ela pede, que vai falar como é que ela quer o texto, como é que ela quer as figuras, como é que ela quer as tabelas, o que você tem que colocar lá, se é pago ou não, se você tem que apresentar alguma declaração de que foi feita uma revisão por um falante nativo da língua inglesa ou por alguém que fala muito bem. Então, tudo isso tem que ser muito bem lido para que não tenha problemas posteriormente.
E as revistas, elas podem ter sistemas eletrônicos, né, distribuição eletrônica, ou elas também podem ter sistemas por meio de editores de área, que você entra em contato com o editor, manda para ele o trabalho e ele faz o processo. Mas, em geral, leiam sempre as instruções para os autores. Sigam à risca tudo o que eles pedem. E muitas das vezes eles também pedem indicação de revisores. E aí entra numa questão também importante, porque vai entrar na questão da ética, que o professor Atanálio falou tanto. Você vai submeter um artigo sobre determinada área e pede indicação de revisor. Você tem um grande amigo que é um grande especialista da área. Você tem essa possibilidade de colocar ele para ser revisor, indicar ele para ser revisor. E entra num problema, porque por mais que ele seja um grande pesquisador da área, ele também é o seu grande amigo. Então, tem que ser bem pensado na hora de indicar o seu revisor, porque pode ser alguém de um laboratório próximo, pode ser alguém que tem um conflito de interesse com você, pode ser alguém que é de outro país e vai revisar bem seu trabalho. Então, sejam sempre atentos a isso. Sempre é bom apresentar uma carta de apresentação do seu artigo. Algumas revistas colocam como obrigatório, outras não, onde você vai apresentar para o editor, para os editores da área, o que você está colocando ali, o que você quer trazer para a revista, por que você escolheu essa revista. Aí vale encher um pouco a bola da revista também, mas sendo sempre sincero, não extrapolar tudo que você traz com os seus resultados na sua discussão. Bom, espero ter falado rápido. Tentei trazer um pouco de algumas sugestões, né, na hora de como fazer uma publicação científica, e é isso. Beleza. Parabéns pela sua apresentação, Alcester. Eu fiz alguns apontamentos, eu até coloquei aqui no chat os participantes quiserem fazer algum comentário, sugestão, a gente vai abrir agora para uma interação. Qualquer coisa, basta sinalizar aqui, levanta a mão, a gente vê, ou escreve, ou pede a palavra e a gente vai poder, né? Mas enquanto o pessoal... Tiveram alguns comentários, mas não diretamente sobre as apresentações de vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar fazendo uns comentários, conforme o grupo for se manifestando, a gente vai passando a questão para eles, né? Vários tópicos foram comentados, alguns tópicos me chamaram a atenção, e eu queria interagir com vocês a partir de uma outra óptica, né? Celi Marcos, eu trabalho no curso de Biologia desde quando foi fundado o curso, a gente teve a oportunidade, eu saí, voltei agora, e eu tenho experiência em outros cursos também, trabalho mais com o pessoal da área de saúde, estou tendo agora uma experiência com o pessoal na área de ensino e educação, estou até atuando no programa de pós-graduação e na revista. Então, algumas questões são interessantes quando a gente pensa desde da pergunta de pesquisa que vai originar o projeto, que foi onde Celi Marcos se atentou com um pouco mais de ênfase, até a própria finalização do produto, que seria o produto de publicação. Uma coisa que eu queria comentar, os dois comentaram sobre a questão da estatística, sobre a questão da análise, lembrar que existem outras possibilidades de análise. O paradigma quantitativo é o que eu adoto, mas a gente precisa lembrar que existem outros paradigmas de análise e que têm validade científica. E uma coisa que eu gostei, a indicação do livro, agora eu não lembro, acho que foi Celi Marcos que comentou sobre o Estatística Sem Matemática, né? Foi eu. Pois é ótimo. Inclusive, foi no mestrado eu sofri muito e meu orientador no mestrado era o estatístico do mestrado. Eu sofri muito com o negócio do R, porque na graduação a gente até comentou aqui no chat sobre essa questão de qual o melhor momento para ter a estatística no curso da graduação.
Eu não tive, nem na graduação, e nem antes de eu entrar para o mestrado, eu fiz 3 especializações, também não tive. Então, o mestrado foi minha primeira inserção. Aí depois, com esses materiais que avançou muito, né? O pessoal comentou aqui no chat sobre a questão da redação científica, como mudou em 20 anos, em 15 anos, e realmente também a escrita metodológica. E esse livro, e tem mais uns 2 ou 3 nessa mesma linha que são muito interessantes. E uma coisa que eu descobri é que a estatística ela não é exata, ela é probabilística. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Que a gente precisa alertar, principalmente as meninas e os meninos que estão começando. Ó, os testes, eles são probabilísticos. Então, eu tenho 99% de probabilidade de encontrar resultados similares aos meus. Aí, quando o Celi Marcos falou, por exemplo, da questão da amostra, da população, a gente tentar lembrar essas questões, principalmente para os iniciantes. Para a gente meio que naturalizou. E eu acho que isso é uma coisa legal. Sobre a escrita, vocês comentaram, uma coisa que eu queria também alertar, a importância, na introdução, da gente sinalizar a lacuna teórica, que é o que a nossa proposta vai preencher. Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu achei interessante essa questão dos comentários dos modelos de redação, eu acho isso interessante, mas eu também queria fazer um alerta, né? Quando o Alcester falou do ponto de vista da carta, lembrar que geralmente os periódicos, eles esperam esse tipo de publicação já de autores com bastante, autoras com bastante amadurecimento sobre aquela temática. Isso é uma coisa importante. Eu tenho alertado que uma crescente agora é sobre os relatos de experiência, né? Na área de saúde, de biológicas, não tanto, mas nas outras áreas já tem um fortalecimento. A própria perspectiva de investigação etnográfica, ela perpassa por um relato de experiência. Sim. Isso é um modelo que tem crescido. Agora, aí, fazer uma pergunta, né? Na hora que Alcester comentou sobre a questão de não tratar de alguma falha que tenha no seu método, no seu trabalho, que você falou, não fale, não foi essa linguagem, mas tipo assim, não fale mal do seu... Na área de saúde, a gente tem sido cobrado para apontar os limites metodológicos do trabalho, porque isso potencializaria, na teoria, estudos posteriores, complementares, que não incorressem naqueles mesmos erros. Poderia explicar um pouco melhor essa questão desse posicionamento, por favor, Sérgio? Posso. Só inicialmente, quando for falar da questão da estatística, eu sou muito de um viés, eu acho que de uma questão de formação mesmo. Eu também não tive... Estatística na graduação foi o básico do básico, e aí eu fui ter uma experiência maior com o mestrado, focado principalmente no R, né, que é a bola da vez, e realmente é uma ferramenta excelente. Porém, eu acredito que mesmo estudos que não têm uma abordagem quantitativa, eles podem sim ter uma estatística aplicada, mesmo que simples. E eu acho que é interessante sempre pensar dessa forma. A estatística acaba ajudando muito a gente, e várias áreas também. Sobre a questão que eu falei dos cuidados de... Não é que você vai esconder seus problemas de métodos, de aplicação, de alguma coisa. Eu acho que isso deve estar claro, sim. Mas é mais uma tentativa de menosprezar o seu trabalho, entendeu? Eu acho que é muito mais essa perspectiva. Talvez eu não me expressei adequadamente, mas não é esconder. Eu acho que é importante que você coloque suas limitações, sim, porque isso é importante para que outras pessoas vejam o seu trabalho, que os outros pesquisadores vejam o seu trabalho e possam replicar eles e
sei lá, encontrar novas fórmulas, por exemplo. Mas eu falo mais no sentido de você ter cuidado de não menosprezar o seu trabalho também. De parecer o famoso espírito de porco, por exemplo. Né? De parecer que o seu trabalho é totalmente ruim. Então, tem um pouco de cuidado nesse quesito. Mas ser sempre objetivo e claro quando sua hipótese não foi comprovada. Quando os seus resultados não deram... quando o seu número amostral não foi significativo para responder uma pergunta. E muitas vezes isso acontece. A gente tem pouco... O N amostral é pouco para responder uma pergunta. E às vezes pode acontecer. E não é porque o seu trabalho é ruim. Tem várias variáveis que podem influenciar para que isso aconteça. E isso tem que estar claro. Entendeu? Não é esconder, mas sim ter cuidado para não menosprezar o trabalho. É mais nesse sentido. Ah, não, beleza. É só para a gente poder reforçar essa questão. Porque como eu trabalho há bastante tempo na graduação, aí eu sempre comento isso. Principalmente na graduação, a gente costuma fazer aquilo que dá para fazer. E aí depois a Sim. gente vai avançando para desenhos metodológicos mais robustos. Uma das coisas a iniciação científica, por exemplo, que geralmente a iniciação científica se insere dentro de um projeto maior. Qual é a ideia? Que já tem alguém com amadurecimento maior e então já consegue controlar todos esses mecanismos. Mas é isso mesmo. Acho Só que a dando um linguagem é exemplo, essa. Tomar cuidado. A gente não pode menosprezar a nossa escrita, menosprezar o trabalho que foi feito. O trabalho que foi feito precisa ser valorizado. sim, só dando um exemplo, a minha monografia de conclusão de curso, ela está cheia de erros de métodos. A aplicação dos métodos que eu fiz, né, para o amadurecimento que eu tenho hoje, de conhecer a área, conhecer os métodos e saber fazer ciência, me proporcionou dados muito complicados para que eu consiga uma publicação efetiva. E, devido a isso, os dados da monografia, que são dados bacanas, são dados que são os primeiros da região, né? Eu fiz um trabalho de levantamento de espécies recentes, em Caeté, mas não tem, nesse caso, uma base de métodos que eu possa dar valores estatísticos confiáveis para publicar. Então, o que eu penso? Eu tenho uma estratégia já para esses dados não ficarem engavetados, porque a última coisa que eu quero é isso, esses dados ficarem engavetados. Mas, da forma como ele está naquele momento, ele não é adequado para pesquisa, para publicação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter noção também. Defendi, enfim, mas eu tenho plena consciência de que a minha monografia, como ela não é adequada para a publicação científica. Não, tranquilo. Uma coisa que você comentou, mas que na verdade é um discurso que vem sendo fortalecido, a questão de a gente não utilizar, não citar aquilo que não for artigo. Aí eu queria chamar a atenção, porque aí a gente tem um problema. É porque é o seguinte, os sistemas de métrica hoje consideram as métricas das revistas. E isso gerou um fortalecimento de discurso de não considerar os outros modelos de publicações, os outros espaços. Mas, hoje, por exemplo, se a gente considerar onde está a origem da produção científica da pós-graduação brasileira, tá nas dissertações e teses. A origem está lá. Então, eu entendo que eu não sou contra o apontamento que você fez, exatamente por causa disso. Como editor de revista, eu tenho me debruçado sobre essas perspectivas, as mais malucas, e a gente tem sofrido um pouco com isso. Mas, se só tiver, por exemplo, a dissertação, eu não vejo problema em citar a dissertação. Eu acho que... sabe quando saíram meus artigos da minha tese? 3 anos depois. Então, durante esses 3 anos, não tem jeito. Quem quiser discutir
aquela temática, com aquela população que eu discuti, não tinha outra maneira. Os artigos estavam aprovados numa revista com JCR, Qualis A1, fator de impacto H5 52. Só que é isso, nesse tipo de revista, seu artigo ele entra na fila. Meu artigo, quando ele chegou lá, que ele foi aprovado depois de todo o processo, ele entrou na fila, ele era o 185 de fluxo contínuo. Não teve jeito, entende? Então, eu acho que a gente precisa, assim... eu concordo. Vamos priorizar revistas, vamos priorizar revistas nos últimos 5 anos, por causa do fator de impacto, que é onde está a novidade, onde está... Hã? Não, essa questão de priorizar tipo, em anos, eu não concordo. Eu sempre sou a favor de olhar para os clássicos e também olhar para os mais atuais. Sim, isso é algo importante. O clássico, beleza. O clássico, ele Agora, o clássico, ele é atemporal, né, que a gente diz. Você citou alguns clássicos, Celi Marcos também. Mesmo que tenha saído edição nova do Pupper, né, que a edição, mesmo que você tenha colocado a edição nova, ele só chegou onde chegou porque ele está aí há muito tempo. Com certeza. Mas é isso que a gente precisa pensar. Agora, deixa eu ver. E um último, né? Reforçar, quem quiser comentar, falar alguma coisa, levanta a mãozinha aqui e tudo, para a eu gente não não tenho falar. acesso ao chat. É normal Eu, isso? eu tô com ele aqui, mas assim, não teve pergunta, teve alguns comentários. Aí eu já vou colocar aqui daqui a pouquinho. Teve Deixa eu só uma fazer coisa que eu queria também que a gente pensasse um pouco mais sobre essa questão da linguagem científica, né? Eu concordo, a gente escreve e pensa de maneira técnica, principalmente acadêmica, mas me preocupa muito essa questão de o não acadêmico ter tanta dificuldade para acessar. Aí tem sempre uma brincadeira que eu conto, que é aquele negócio. O seu estudo, ele foi importante? Foi. Ele é importante para a sociedade? É importante para a humanidade? É. Explica ele para sua avó. Se você conseguir traduzir, você não precisa reescrever, não. Mas traduzir. Aí tem umas estratégias que o pessoal tem defendido hoje, por exemplo, de fazer uns pequenos vídeos, uns pequenos áudios explicativos para a grande massa. Hoje a gente está vivendo um grande problema de negação da ciência na nossa sociedade. Sim. E eu fazendo uma reflexão, como professor universitário, vai fazer 15 anos, eu acho que eu tenho uma parcela de culpa muito grande nisso. Então, eu não sabe, mas a grande questão de tudo isso é porque, assim, tudo isso que você falou de exemplos é divulgação científica. São as 3 fases: produzir, publicar e divulgar. A ciência é feita para os pares, a publicação é feita para os pares. Porém, o processo que leva isso para a sociedade, que transforma essa linguagem de diferentes formas, com vídeos, com posts nas redes sociais, com palestras, com a educação ambiental, com a fala no dia a dia, é o processo de divulgação científica. Inclusive, tem um curso gratuito não sei o nome agora, é a Fundação Brasileira aqui, da Fiocruz, online, totalmente gratuito, só sobre divulgação científica, para quem quiser. Essa função de levar o conhecimento à sociedade em geral é da divulgação científica. A comunicação científica, ela tem que manter, sim, os seus termos técnicos, ela tem que manter, sim, os seus valores estatísticos, ela tem que manter, sim, a forma como se espera que ela seja construída, para que ela seja replicada. A gente não pode negligenciar a publicação científica, deixando ela de forma mais clara possível para pessoas que não são da área técnica, sendo que a função disso é para divulgação científica, é comunicação científica, depois a divulgação científica. Essa questão de levar até a população o conhecimento produzido nos artigos, eu vejo que é a principal forma, né, a gente mostrar o porquê
e onde que nós aplicamos aquele dinheiro que recebemos das pesquisas. Por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo. Nosso artigo científico, se ele for bem lido mesmo, vamos colocar na prática aí, se for um artigo bacana, 50 pessoas vai ler, né? Uhum. Por aí. A partir do momento que a gente leva esse trabalho para extensão, imagina o impacto. Deve ter uns 15 dias, mais ou menos, que eu estava assistindo um webinário lá da Associação Brasileira de Limnologia, e o professor Raul Henry, ele mostrou, ele já está praticamente aposentando já, ele mostrando como ele trabalha com os alunos dele de pós-graduação em relação a isso daí. Ele desenvolveu vários projetos, tanto na comunidade lá em Botucatu, quanto, se eu não me engano, em Rio Claro, e principalmente nas escolas. Montou literalmente laboratórios itinerantes na escola, todos eles voltados para ecologia aquática. Escola que não tinha laboratório, mas lá eles providenciaram uma forma dos meninos fazer tanta análise de qualidade físico-química, biológica, microbiológica, de qualidade de água. E ficou provado a atenção que os meninos tinham para com isso e o envolvimento da comunidade. Então, isso a academia deixa a desejar um pouco. Não só a academia, quando a gente também, quando publica o nosso trabalho e vai para o mercado, a gente tem que fazer valer essa informação. E isso é divulgação científica. Mas não é só isso, sabe? É o seguinte, a perspectiva que eu tô pensando é sobre a elitização, um reforço de uma elitização. Por exemplo, se eu escrevo em inglês, o aluno da graduação não vai ter acesso. Eu não estou falando para tipo, não acadêmicos. O aluno da graduação não tem acesso. Por quê? Porque a própria perspectiva hoje de acesso à língua inglesa, eu que consegui acessar, você e outros, a gente precisa entender que isso não é recorrência. E é nesse sentido que eu estou chamando a atenção. Claro, a gente vai ter a nossa linguagem técnica, a gente tem as especificidades da nossa área, ninguém vai acabar com isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é, se eu posso usar uma palavra de uso recorrente, né? Eu dou um exemplo sempre sobre a validade de testes, né? A validade de um instrumento. Aí eu posso escrever o título, que eu gostei que você deu vários exemplos aí de título. É um desafio, que aí eu posso escrever o título assim, acurácia do teste tal para verificação disto. Ou eu posso dizer, a validade. Aí, tipo, e não é menos científico. Então, é isso que eu... É nesse sentido, né? Não negar a discussão acadêmica ou o modelo acadêmico. Quando eu falei da simplicidade, era nesse sentido também. Porque, por mais que... E muitas das vezes acontece também que os próprios cientistas, eles são de áreas diferentes de atuação. Tem várias áreas de conhecimento e muitas das vezes é uma pessoa que não é, por exemplo, eu trabalho com ecologia de cobra. Não é todo mundo que vai, biólogo, ecólogo, que vai entender de ecologia de cobra. E às vezes eu vou usar uns termos que são muito próprios da minha área. Mas, porém, tem coisas, como você deu esse exemplo aí, que pode deixar a linguagem mais simples. Porém, não pode deixar de ser técnica, como você também já falou, não pode deixar de ser técnica. Se a gente pegar um artigo antigo, eu particularmente tenho muita dificuldade de ler artigos de teoria ecológica antiga, artigo da década de 50, quando começou as coisas. Mas artigos mais atuais eu consigo ler mais tranquilo, e os outros eu tenho muita dificuldade de entender, porque a linguagem era muito mais complicada, mais densa. Eu acho que a simplicidade ela é importante, como eu tinha falado, porém, a gente tem que manter o técnico e a gente tem que lembrar que a comunicação científica ela vai ser prioritariamente para pares. E aí, eu dou uma sugestão, eu posso mandar depois para quem quiser. Tem um viewpoint do Gilson Volpato também, que né, na academia, uma coisa de medicina veterinária aqui,
que ele publicou, onde ele vai falar justamente sobre o poder da escrita científica e publicação, e ele faz uma série de apontamentos sobre essas questões que a gente está falando aqui, desde a questão do inglês, desde a questão de que a ciência é para pares, a publicação científica é para pares, e é um trabalho de 2012 que ele publicou. Se alguém quiser, depois eu posso passar, a referência é bem legal, e que ajuda a entender um pouco dessas questões. Pelo menos me abriu mais a mente sobre a questão, por exemplo, da importância de publicação em inglês, de deixar a ciência acessível, escolher uma língua. A lógica do inglês é essa, escolher uma língua para publicação, deixar isso acessível. Eu sei que não é totalmente acessível, como você disse, porém tem que ser padronizado. E a questão do inglês é isso, a padronização de uma língua para publicação científica, para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo publique dentro daquela lógica. Eu entendo que é complicado. Eu, particularmente, não sei como sanar, por exemplo, a questão de que nem todo aluno de graduação, eu não tive essa facilidade com o inglês, eu fui ter forçando mesmo durante o mestrado, mas eu entendo que é importante, sim, que as publicações sejam em inglês e que a comunicação científica, a publicação científica é feita para pares. Eu acredito que há uma lacuna grande dentro da graduação em si em relação ao inglês. Por quê? É nítido. Pegue qualquer área e um aluno esteja redigindo um TCC em qualquer área, dê a ele 10 bons artigos e note o antes e o depois da redação depois desses 10 artigos, esses bons artigos. Infelizmente, os bons artigos estão todos em inglês. Eu me recordo na graduação, a gente tinha várias etapas para discutir, principalmente de análise crítica, em vários artigos, eles vinham vários artigos em inglês. Mas, por incrível que pareça, não, a verdade é essa. É a iniciação científica que dá o pontapé para a redação e a leitura em inglês. Eu não consigo visualizar determinados termos científicos dentro das revistas de forma não tão específica. É claro que a gente pode dar uma modelada aí, né? Mas a academia ela tem que dar uma melhorada nesse aspecto. Até porque quando a gente entra chega no mestrado, a gente chega mais cego, mais perdido do que cego em guerra. É verdade ou não é? Na estatística, é verdade. Então, misericórdia. E eu já aproveito aqui para dizer o seguinte. Em relação à estatística, realmente, quando o Ricardo fala que ela não é probabilística, não é mesmo. Não é, na verdade, eu acho que ela é usada muitas vezes de forma discriminada. Onde muitas vezes o próprio dado da pessoa já consegue dar essa capacidade de concluir. Aí vai lá, usa estatística, testa errado e coloca no trabalho. O problema é que as pessoas, desculpa a palavra, têm um vício para colocar a palavra lá, estatisticamente significativo. Sem pensar. Aí tu vai lá, se mudar o programa, misericórdia, já não dá mais. Aí vai mudando o teste. Aí fica nesse círculo vicioso e o mais importante, porque o que é mais importante para a pesquisa? Poxa, são os seus dados. Se você trabalha igual o César trabalha, com serpentes, tem gente que quer colocar a análise estatística acima dos dados biológicos dele. Não. Os dados estatísticos vêm para ajudar ele a embasar. É isso. Beleza. A gente tem aqui Luciete, tá com a mão levantada, quer fazer algum comentário ou observação. Por favor, Luciete, pode abrir o seu áudio. E se você quiser, o seu vídeo também. Oi. Desistiu?
Não estou mais. Não estou conseguindo identificar na lista aqui, estou procurando. Luciete? Peraí. Pedro colocou que ela saiu, Ricardo. Eu vi aqui agora, que disse que ela saiu. Não entendi. Beleza, então, Ô, Ricardo, deixa eu só fazer uma colocação aqui. pode falar, à vontade. Alceste falou bastante sobre artigos científicos, falou muito bem. E uma coisa veio em minha mente aqui, uma das grandes vantagens, quando a gente passa a submeter a artigo científico, são as críticas que vêm em relação ao trabalho, né? E às vezes a gente acaba escolhendo demais, né, quem a gente quer colocar na banca do nosso trabalho. E muitas vezes a gente vai pela panelinha, pela colegagem, coloca certas pessoas que às vezes nem vem agregar muito. Então, o conselho que eu dou, que aqui tem muito aluno de graduação assistindo, procura aqueles professores que você acha que irá contribuir bastante para a redação do seu trabalho, para a estrutura do seu trabalho. Não tenha medo de ser questionado, não, porque lá no mestrado, doutorado, foram como. É verdade ou não é? Mas é um pouco mais apertado. Uma coisa, eu coloquei aqui sobre essa questão da autoria, né? Que serve para o projeto e serve também para o projeto hoje que eu estou como coordenador. Somos 11 pesquisadores envolvidos, né? Depois disso, nós tivemos envolvimento de, sei lá, 50 estudantes e mais 10 pesquisadores, alguma coisa nesse sentido. Tem se discutido muito sobre essa questão da organização, da ordem de autorias, né? Não sei, a CAPES chegou um tempo atrás a sugerir, tem até um artigo, eu não lembro agora, depois eu vou procurar isso, que é uma coisa que eu tenho que lembrar de deixar à mão, que eles sugeriram o seguinte, que as pontuações elas fossem consideradas 100%, por exemplo, considerando qualis periódicos, para o primeiro, para a segunda e para a última autora. Foi uma sugestão que foi feita e foi discutido, acabou não sendo adotada. E depois, aí rodou, manteve aquela questão da pontuação plena para todo mundo, mas uma discussão que vem sendo travada muito na área da produção científica é como gerar, como fazer com que essas questões se organizem, né? Por exemplo, nós temos 11 pesquisadores originários lá, 2 nem participam mais do projeto. E aí, qual é a ordem? Como organizar isto? Quem é o responsável? Quem é o segundo principal? E aí, quando se sugere essa questão do ordenamento de pontuações, eu achei que foi um indicativo interessante, porque geraria esse conflito, né? Esse conflito não, esse diálogo, esse aprofundamento de compreensão sobre os autores. Mas eu acho que é uma coisa muito importante que foi posta por Alcester, né? A gente precisa, eu como professor na graduação, Celi Marcos fez disciplina na época junto comigo, eu, por exemplo, não monto grupo, eu falo assim, olha, vocês querem fazer trabalho em grupo? Escolhe aí o grupo. Não, porque você não escolhe? Não escolho, porque você tem que aprender a escolher com quem você quer estudar, né, cara? O quanto você confia numa pessoa para colocar um nome junto com ela? Isso é um tema, né, Celi Marcos? E às vezes você. Na palestra de ontem, não sei se vocês recordam, acho que foi até ontem, que a menina procurando lá o Gilson Voltado. Não nem lembro o nome dela. Ela e a colega dela fizeram a monografia em dupla, né? Mas uma queria publicar, a outra não queria. Como é que faz esse caso? A gente precisa amadurecer essas relações, né? A gente tá estudando junto agora novamente depois de tantos anos, e é um processo que precisa de calma, de cuidado. Eu acho que é um tema que merece mais
mais cuidado de todos nós. São todos temas importantes. Aí, para fechar no final das contas, tudo surge de uma coisa importante, né? Que eu considero que a publicação ele é o produto, ele é o resultado, ele não deve ser o objetivo. Tudo surge com o que Celi Marcos comentou lá. Você tem que ter um bom problema, né, cara? E uma coisa que eu acho engraçado que você comentou e que realmente nos irrita, mas é a confirmação desse problema. Aí você faz 5 seminários, aí nos 5, com professores diferentes, aí tem que apresentar o projeto. Aí o pessoal fala, mas por quê? Eu já apresentei com o João, já apresentei com Maria, não é a mesma coisa. Na segunda vez, você tem um segundo amadurecimento, na terceira, um terceiro, na quarta, um quarto. Então, quando você apresentar quando você pensar sobre aquele problema pela 10ª vez, pela 50ª vez, você vai ter confirmação de que realmente é um bom problema de pesquisa. Falta, às vezes, calma, a paciência histórica, né? Tem um colega meu que fala muito sobre... A gente precisa ter paciência histórica, entender que para você ter a confirmação de que aquele problema é um problema legal de pesquisa, é um problema interessante para a sociedade, né? Você precisa passar por essas 10, 15, 20 vezes que você vai tratar dele e que você vai apresentar. Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção, e como alguém que trabalha com metodologia científica há quase 15 anos, é isso, o que eu tenho tentado conversar sempre com os colegas. O meu problema de doutorado, ele surge de um amadurecimento de 6 anos. Então, eu comecei em 2009 a estudar uma questão, Só em 2015 que eu consegui identificar um problema legal que foi o que gerou o doutoramento. E aí, às vezes, fica essa ansiedade, essa angústia, porque nós vivemos numa sociedade imediata. Né? Igual eu falei do negócio do artigo, por exemplo, tem gente que tem um derrame. O artigo foi aprovado, levou 3 anos para publicar. Estava aprovado, olha só que doideira. Não é que estava passando pelo processo de avaliação. Aí tem gente que colapsa. Então, é isso que a mensagem. Ok, vamos interagir com os colegas que têm mais experiência, que já passaram por outros processos, mas vamos ter calma e vamos entender que a gente está envolvido nesse processo. Esse processo é longitudinal, ele precisa de momentos de angústia, mas também de momentos de calma, que isso vai potencializar a própria organização das ideias, né? Os dois comentaram muito sobre isso. Olha, são propostas de estruturação de ideias. A redação de um artigo, a redação de um projeto, né, Celi Marcos, na verdade são modelos diferentes de tratar da mesma coisa, que é a organização do pensamento científico, que se aplicaria para qualquer coisa. Mas aí falta, às vezes, para a gente isso, calma, e vai, e refaz, e refaz, e refaz, e as coisas vão caminhando. Beleza? Eu queria abrir para mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Aí, então, eu vou abrir para as falas de encerramento de vocês e qualquer coisa, se alguém tiver alguma pergunta que surgir aí, a gente conversa com eles, beleza? Quem quer falar primeiro? Pode ir, César. Comecei. Eu acho que todas as questões que a gente conversou aqui, eu acho que o princípio de tudo é a questão do método científico. É a gente olhar mais o método científico, entender o método científico, ensinar o método científico. Eu acho que desde educação básica a gente tem que fazer as pessoas entenderem como o método científico funciona, para que hoje a gente não tenha tanta pseudociência sendo levada para dentro das instituições, incluindo a própria universidade. É triste o que tem acontecido, a desvalorização do cientista, a desvalorização dos profissionais que fazem ciência, que pesquisam. E
entender que fazer ciência é uma coisa séria, que quando você pensa na autoria de um artigo é porque aqui vai ficar pro resto da vida publicado, e que a gente tem que ter mais consciência sobre isso e buscar entender mais o método científico. Assim, as minhas sugestões de organização do texto científico vão muito com base na minha formação, nas minhas leituras, na minha experiência. Publiquei pouca coisa por enquanto, mas estou publicando. Minha dissertação está um ano parada, porque nem eu nem meu orientador teve tempo de mexer no artigo ainda. Mas é o que eu gosto, assim. É o que eu quero fazer, embora a situação está triste. Mas eu acho que é isso. A gente tem que voltar para o método científico e eu acho que todas as áreas de formação têm que entender como se faz ciência. Tudo isso que o Sr. Marx falou inicialmente, a gente tem que voltar para isso sim, na nossa formação. E é isso. Eu quero dizer que quem quiser contato comigo pode entrar. Posso dizer aqui todas as redes sociais. Quem quiser esses artigos que eu citei, do Gilson Volpato e do Matheus, pensa falar comigo que eu posso passar. O livro, recomendo demais Estatística Sem Matemática, gente, é um livro barato, dá para comprar, é um livro que todo pesquisador tem que ler. O livro que o Célio falou também, isso é fundamental, e é isso aí. Valeu, obrigado, agradeço ao grupo de pesquisa pela oportunidade, estamos aí. Beleza, Celi? Bom, então, eu também... para mim não esquecer aqui, vou mostrar o livrinho aqui. Vocês conhecem essa estatística sem dor? Não. Isso é muito bom também. Vou anotar. Então, a gente vai fazer um clube do livro. Agradeço a Paty, a Shelly e todos os meninos do grupo de pesquisa, ao pessoal que esteve presente aí conosco essa noite, né? Este momento de pandemia aí, nós tivemos prazer aqui para estar dialogando, né, e levando um pouquinho do nosso conhecimento, cara. A gente estudando em universidade pública, a gente tem esse dever de compartilhar o nosso conhecimento. E é um momento muito bom. Quando a Patrícia falou desse tema aí, eu já agarrei logo de cara, porque são temas que a gente já traz, assim, aquela angústia, né? Então, é bom compartilhar, porque também, muitas vezes, é a angústia do outro. Então, só tenho a agradecer. Precisamos, estamos aí. Muito obrigado. Bom, parabéns para os dois. Eu acho que uma coisa que a gente precisa amadurecer dentro das nossas universidades, apesar de que elas são nenentes, quando a gente considera que tem universidades com 1000 anos, a UNEB tem 30. A gente está correndo, é uma corrida que a gente vai correr sempre muito e que, na verdade, a gente nunca vai ultrapassar. Mas a ideia é a gente aproveitar essas experimentações. Uma coisa que eu acho importante é que os nossos cursos de graduação eles precisam amadurecer a ideia de ter metodólogos, que seriam aqueles professores que vão dar assistência de discussão de metodologia científica, de processos e procedimentos para o curso, e não simplesmente a disciplina, mas, por exemplo, é aquele cara que vai revisar os procedimentos, os processos, ou aquela colega que tem muito conhecimento sobre os procedimentos e os processos, revisar esses projetos para que a gente possa avançar numa dinâmica metodológica. E se nós pensarmos assim, eu acho que vai ser menos sofrido para todos nós, né? Uma das coisas, eu também sou egresso da UNEB, eu passei pelo mesmo processo de vocês que entrou no... Ele foi da segunda turma, né? Foi da segunda. Eu fui da segunda turma também, então a gente teve toda essa dificuldade, mas hoje a gente está podendo pensar com um pouco mais de cuidado. Então a gente precisa ter no caso do curso de biologia, um estatístico, alguém que... E estatística não é só aplicar os testes, mas é pensar a partir do paradigma do biólogo. Eu, por exemplo, penso muito a partir do paradigma do epidemiologista. Por mais que eu tenha aproximação com o curso de biologia, eu ainda tenho uma certa dificuldade com alguns objetos, e isso é uma coisa que a gente precisa avançar. Então, eu queria dar os parabéns. Eu acho importante um seminário com egressos, né?
Eu vou comentar uma coisa que não é muito alegre, mas que a primeira vez que eu participei de uma atividade como egresso, quando eu voltei para a universidade como professor substituto, um colega virou para mim e falou assim: é muito precoce, você não devia estar aqui, você não tem preparo para estar aqui. E isso foi uma coisa muito triste. E eu falo sempre, quando eu participo de mesas com egressos, vocês nos orgulham. E é muito importante nós termos isso. Isso chama-se representatividade, chama-se afirmação. A presença de vocês representa o sucesso do curso, o sucesso da universidade, o sucesso dos professores, o sucesso dos colegas. Então, um compromisso que eu assumi sempre que eu tiver a oportunidade de falar com o egresso, que eles são orgulhos, eu vou fazer, diferente do que fizeram comigo. Então, muitos parabéns para vocês. A gente pode concordar ou não concordar, a gente pode ter pontos de vista, mas ter a oportunidade de dialogar com vocês é enriquecedor e é muito importante para todos nós, beleza? Vou fazer a chamada da atividade de amanhã, a aplicação da educação científica na transformação social, com a professora Juliane dos Santos Amorim, e queria agradecer, peraí que tem mais, o pessoal está mandando os parabéns aqui, e tudo que eu pensei que ainda fosse algum comentário. Então, amanhã, às 7h30... Tem também a Emily. Emily quer falar com você. Pode abrir o microfone. Pode abrir. Emily disse que tem um pedido. Oi. Abre seu vídeo também. Ué, professor, tu esqueceu da palestra cultural, professor? Não entendi. O senhor esqueceu da palestra cultural? Da apresentação cultural, na verdade? Vai ter apresentação cultural agora? Era para ter no início. Me desculpe. Oi. Pode fazer agora? É porque quando eu entrei e falou pode começar, eu imaginei que tivesse tido. Desculpa, Emily. Que você se incomoda de... Mas eu acho que o pedido era de uns bonequinhos, uma coisa assim. Eu vou querer um bonequinho desse seu. Na faculdade você passava direto com a bolsa cheia de bottom. Eu doida pra pegar aqueles bottoms. Meu Deus. Nós decoramos aqui a estante da biblioteca. Aí tem... Ricardo. Tem horas que eu tô olhando pra eles aí. Eu posso falar uma coisa final mesmo? Só umas sugestões, rapidinho? Pode falar, cara. Porque, assim, a gente fala de ciência e tal, e você falou de representatividade, é bom lembrar que a gente ainda tem uma série de problemas dentro da representatividade na ciência. Então, se a gente for olhar o número de mulheres, a altura de artigos ainda é baixo, o número de LGBTs na ciência ainda é baixo, e para isso eu gostaria de deixar aqui a sugestão da galera seguir no Instagram 2 páginas de divulgação científica que eu sou muito fã. A primeira é uma voltada para a herpetologia, mas é Herpeto, seguindo herpetólogas, que é uma página só de mulheres cientistas que trabalham com anfíbios e répteis e divulgam o trabalho delas, é bem interessante. E o outro é um Instagram chamado Ciência Fora do Armário, que é um Instagram para falar apenas de ciência feita por LGBTQ+. E é isso, só para ajudar aqui colegas cientistas também. Valeu. Muito bom. Então, só lembrando, a gente tem atividade amanhã com a professora Juliane de Santos Amorim, a partir das 7h30. E a Emily vai cantar pra gente, porque eu queria me desculpar mais uma vez. Te dá um puxão de orelha. Gente, então antes de Emily finalizar a nossa noite, né? Eu agradeço a todos, agradeço ao Ricardo, Celi Marcos, ao César, a disponibilidade de discutir com a gente, de apresentar esses apontamentos, né, muito valiosos,
Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Um abraço para vocês. E aí a gente encerra com Emily, né, agraciando ainda mais a nossa noite. Abração, viu? Muito obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Vai lá, Emily. A música sugerida por Paty é aquela de Geraldo Vandré, chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. É só o toque musical, tá bom, gente? Não canto ainda. Pronto. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, parabéns. Tchau.